country. Que maravilha, né, irmãos? Foi os 25 anos, maravilhoso. Uma maneira festiva de celebrar os 25 anos da Fonte da Vida. Depois, se você quiser tirar uma foto ali, pode tirar a mesinha e bate uma foto ali com os 25 anos. Faz isso mesmo, posta na sua rede social, 25 anos da Fonte da Vida, de um ministério. Quantas pessoas alcançadas, transformadas, famílias incontáveis. Milhares de milhares abençoados. São testemunhos sem fim. Depois o apóstolo vai falar alguns minutos, 5, 6 minutinhos a respeito desses 25 anos. Mas eu quero falar um pouco dessa visão de Deus que move a fonte da vida. Nós temos uma razão de existir. Amém? João 3,16, diz a palavra do Senhor, 3,16 e 17, diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse o que, irmãos? Salvo por meio dele. Deus amou o mundo, porque Deus é amor. Porque Deus é essa fonte de amor. Não fui eu que agradei tanto a Deus, aí Ele me amou e eu fui salvo por Ele. Não é assim. Deus viu tanta beleza no ser humano. Ah, mas esse povo é tão bonito, tão perfeito, tão bonitinho, tão bonzinho, vamos salvar eles. Não. Pelo contrário. Nós não merecemos o amor de Deus. A humanidade não merece o amor de Deus. Mas Deus ama a si mesmo, apesar dos nossos pecados. Deus amou tanto o homem. Deus tem tanto motivo, irmãos, para começar de novo, com outra criação, vamos dizer assim, né? Tantos motivos, tanta crueldade. O ser humano tem tanta maldade que eu penso, até o diabo assusta. Tem hora que eu penso, até o homem está ensinando o diabo a ser mal, né? É tanta maldade, tanta crueldade. E Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo. Abandonou o céu. Ninguém gosta de sair de um lugar muito bom para um lugar ruim. Gosta, irmãos? Não. Jesus abandonou o céu e veio andar. Se fosse nessa época, Jesus podia andar de carro, andar de avião, andar em boas condições. Ele andou de jumento. Alguém aqui já andou de jumento? Eu nunca andei de jumento, andei de cavalo, mas de jumento não. A pé, longas distâncias, 180 quilômetros, a pé. Morando, habitando ou dormindo em condições muito difíceis. Quem era ele? O Filho de Deus. Não era outro. Deus habitou em nosso meio, com um propósito. Abre comigo aqui, por favor, um pouquinho em João capítulo 8, 32, 33 e 34. João 31. Jesus disse aos judeus, porque ele pregava aos judeus, estava pregando ali aos judeus na época. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão, que irmãos? Livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para salvar, para nos libertar desse poder das trevas, do pecado que mata, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado, o pecado ele é a ausência de Deus. O salário, a consequência dele é morte, física e espiritual. Jesus veio para libertar, tirar da mão do diabo. Apóstolo Paulo diz em Colossenses: fomos libertos do império das trevas, do domínio, do império, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus veio não para condenar, porque condenado está. Vou falar que o pecador vai para o inferno, ele já vive condenado. Mas eu vou crer que ele vai ser o quê? Liberto, salvo. Jesus veio para isso, essa manifestação de Deus presente, manifestar a palavra, resgatar o perdido. Eu vim para resgatar o perdido. Uma das frases preferidas de Jesus, né? Não vim para aqueles que têm saúde, vim para os doentes. Ou seja, ele veio para alcançar aquele Deus. Eu preciso de Deus. Um dia eu entendi claramente, eu preciso de Deus. E o caminho é um só: crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então ele veio para me libertar. Eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Houve um movimento, esses dias assisti um filme muito bonito, que foi o movimento da minha geração de jovem, que começou nos Estados Unidos, mostrou até um time de futebol, esqueci o nome desse filme, preciso lembrar de novo. Bonito, estádio de futebol inteiro converteu, o time de futebol de uma escola converteu, o time da outra escola converteu, a escola quis proibir os professores de evangelizar, os alunos evangelizavam, reuniam em vigílias, o estádio inteiro, os times adversários, os dois times convertidos, os principais jogadores dos dois times foram depois para a NFL, foram convertidos, eles tinham a mensagem que era essa aqui, ó, One Way. Havia até um adesivozinho, que eu lembro direitinho, que era um dedo para cima, One Way, único caminho. Meus colegas de escola convertendo tudo no terceiro, segundo ano, primeiro, segundo ano, nos cadernos, livros, camisetas. One Way, único que salva, um único caminho. Bonito. O filme é de arrepiar mesmo, bonito. Porque ele é o único caminho, não tem outro. Primeiro ele veio para salvar vidas, resgatar. Isso se faz hoje através da igreja. Nós somos enviados a buscar vidas, nós alcançando, um a um, vamos alcançando pessoas, como eu fui alcançado. Esses dias agora foi aniversário do meu primo, que tem a minha idade, em agosto. E foi nesse aniversário que eu tive o contato com uma pessoa que me levou realmente para Jesus. Que realmente me levou. Então, esse aniversário do meu primo me faz lembrar desse momento. Nós convertemos também juntos, na mesma época. Depois, outro aspecto do Evangelho, dessa palavra, está em Efésios, Gálatas, capítulo 4, antes de Efésios, Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4.
Diz, Gálatas, depois de Romanos, Coríntios, Gálatas 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei judaica, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o que, irmãos? A adoção de filhos. E porque vocês são filhos, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, a qual ele clama, Abba, Deus também, filhos de Deus. Fomos resgatados, libertos pela palavra, pela fé, isso é fé, é dom de Deus, é presente de Deus, e somos feitos filhos. Todo aquele que nele crer se torna filhos, né? E aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem o que, irmãos? Filhos de Deus. João 1,12. Deu-lhes o poder de ser filhos. Temos o Espírito Santo. Agora, quando eu citei Efésios capítulo 2, se somos filhos, Deus nos fez mais do que isso. Versículo 19. Efésios 2,19, por favor. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas o quê? Concidadão dos santos e membros de que, irmãos? Da família de Deus. Por isso chamamos uns aos outros de irmão. Mas tem que chamar pelo nome, viu, irmãos? Irmão não é nome. Ô, irmão, não, irmão tem nome, né? Muitas vezes fica assim na igreja, ninguém sabe o nome de ninguém. Irmão, irmã, irmão, irmã, irmão, irmão. Irmão tem nome, irmã Cecília, né? Zezinho, assim vai. Tem duas Cecílias aqui, acertei as duas. Uma Elza, uma Elza, né? Tem nome. E assim por diante. Mas somos da família de Deus. Tem uma família. Os céus e a terra tomam o nome do Pai dessa família. Não somos mais estranhos. Somos da família de Deus. Amém, queridos? Não somos mais estrangeiros. Os próprios anjos de Deus nos conhecem. E nos conhecem pelo nome. Mais do que isso, nos acompanham. Mais do que isso, nos protegem. Nos livram do mal. Somos da família. Tomamos entre céu e terra. Uma família só. Há uma interação entre céu e terra. Entre céu e terra. É uma família só. Família de Deus. Não somos mais estranhos. No caso aqui nosso, fonte da vida. Nós somos família com a Assembleia, com a Presbiteriana, e assim por diante. Todos o corpo de Cristo, família. Para que possamos caminhar juntos. Como eu gosto desse entendimento de que igreja é família. Por isso que nós preocupamos. Por isso que a situação da Joyce, com o tio doente, nos comove. Porque faz parte da nossa família. Vamos achar alguém para ir lá orar com o seu tio, lá em São Paulo. E em São Paulo, não é igual aqui, teu irmão está enfermo, vamos lá, faz 5 minutinhos, 10 minutinhos, nós estamos em qualquer hospital aqui da região. São Paulo é 1h30, no mínimo, de trânsito, mas foi com graça, foi com amor, se dispôs aí de novo, foi de novo, cuidado, que nos comove. Dependência, cuidado, alegria de encontrar. Por que eu tenho tanto desejo de encontrar com você numa reunião aqui de domingo? Porque é o prazer de encontrar com a minha família de fé. Não somos estranhos, caminhamos juntos. Caminhamos juntos. Somos uma família. Deus nos faz isso. Amém? Outro aspecto eu quero que você entenda também. 1 Pedro, capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, aqui a palavra do Senhor se referindo a todos nós, são uma geração eleita, um sacerdócio real, de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês antes nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Deus nos salvou, nos fez filhos, nos fez família. Agora Deus nos faz como que, irmãos? Nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Separado, tem marca. A marca da nossa, cristão tem duas marcas. A marca da salvação do sangue de Jesus e do Espírito Santo em nós, que nos envolve, o Espírito de Deus. Agora, por isso nós somos essa nação que tem uma característica mesmo, e tem um propósito, e tem um objetivo. Deus não muda, Deus não muda, Deus é o mesmo, e os planos de Deus são os mesmos. E desde que Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoadas. Desde o começo, Deus está olhando para toda a terra, toda a terra. Aqui ele fala, nós somos uma nação, um povo, de propriedade exclusiva de Deus. Povo que Deus habita no meio, habitamos, nós somos o santuário do Senhor. Nós somos a família de Deus, onde Deus tem prazer de habitar, de estar. Mas nós temos um propósito, não é só ser salvo, amém, que é muito bom ser salvo, claro, se as pessoas imaginassem realmente, uma das grandes virtudes de Satanás, se é que tem alguma, é que ele engana, né? E para alguns o inferno não existe, para muitos, ele nem mesmo existe, ele se esconde. Se esconde. Mas como é tão verdadeira e tão real a manifestação maligna. Se as pessoas pudessem enxergar, elas viriam o buraco para onde elas estão caminhando. O inferno que elas estão vivendo e para onde elas estão indo. Jesus veio para resgatar. Somos povo liberto. Somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo, chamamos Deus de Pai a qualquer hora do dia e da noite, somos separados para um propósito. Qual que é aqui, irmãos? Anunciar as grandezas, finalzinho do versículo 9, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz. Deus amou o mundo e enviou Jesus ao mundo. Jesus amou o mundo que enviou a igreja. Nos enviou a este mundo. Nos enviou a este mundo. Somos povo de Deus para anunciar as grandezas, as virtudes. Quando eu falar grandezas, são todos os atributos de Deus. Todo o propósito, todo o amor do Senhor, todo o poder libertador, transformador de vidas. Em toda a minha experiência de vida, eu nunca vi nada semelhante ao Evangelho para transformar um ser humano. Transformar.
emocionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos. Transformar. Não tem clínica de recuperação, de libertação, de tudo que possa substituir o poder do Evangelho. Não tem tratamento, não tem terapia, não tem remédio, nada transforma o ser humano como o poder do Evangelho. Nada transforma o ser humano com o poder do Evangelho, como o poder do Evangelho, que alcança o homem como ele está, como ele é. Não importa o lixo que ele esteja, Deus levanta e liberta, resgata, transforma. Nada igual ao poder do Espírito Santo, ao poder da palavra viva. É viva essa palavra, ela entra no coração do ser humano. Isso é virtude de Deus, isso é grandeza de Deus. Nós somos povo de Deus para levar essa palavra a todo este mundo. A todo este mundo. Como crerão se não há quem prega? Como o apóstolo Paulo diz. Como crerão se não há quem pregue? Como saberão desse poder tão libertador? Se não vivemos, se não falamos, se não pregamos. Quando Jesus chamou os discípulos no finalzinho do Evangelho, abre comigo Mateus lá, volta comigo por favor no primeiro Evangelho, no capítulo 28, no versículo 18. Mateus se refere a esse momento, no Evangelho de Marcos, em Atos, capítulo 1, versículo 8, também se refere ao mesmo momento, as últimas palavras de Jesus. Verso 18 diz: então Jesus aproximou-se deles. Ele já havia morrido, logicamente, ressuscitado, e agora ele vai subir aos céus. E ele deixa a última palavra. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tenho ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler Marcos capítulo 16 também, que é o mesmo momento, narrado aqui por Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, 15. Verso 15. E disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo. Amém, irmãos? Aonde tiver um ser humano, o Evangelho precisa ir. Aonde tiver um ser humano. Um dia em casa, lendo uma revista da National Geographic, a respeito de Mianmar, de como era a vida em Mianmar, é um país distante de nós aqui, né, vizinho com a Índia e com a China, antiga, se não me engano, Birmânia, Mianmar, e lendo como é que os povos antigos da época de Mianmar viviam, e eu pensei comigo, lendo a reportagem, e eu falo: Jesus, como é que o Evangelho vai chegar no meio dessas pessoas? E na continuação da mesma reportagem da revista, falou que aquelas pessoas que antes eles eram até, como é que diz, come gente, né, canibais, eles eram canibais na prática deles antigas, só que como a vida foi transformada, porque chegou missionários na região. A reportagem até citava a Igreja Batista que tinha chegado lá. Eu falei: aleluia, está longe, mas a palavra transformou vidas lá também. De como aquela sociedade foi transformada, porque o Evangelho chegou a eles. Ide por todo mundo, vão por todo mundo, prega o Evangelho. Agora, pregar o Evangelho não é falar só Jesus salva.
é viver o Evangelho. É viver. Palavra, principalmente nesses dias de muitas palavras, não tem convencido as pessoas. E o Evangelho, ele é o Evangelho de testemunho. Jesus disse também, no mesmo momento, em Atos 1:8, ele falou para: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e a toda a terra, até os confins dos mundos. Ser testemunha, essa vivência, esse amor de Deus, se anunciar a virtude de Deus como nós somos, aquilo que Ele fez em nós. Em nós. Deus é justo, irmãos. Jesus não volta enquanto o hinduísta, o muçulmano, o budista, até o próprio incrédulo, ateu na Europa, o budista na região do Japão e Ásia, o hinduísmo na região da Índia, ali, Nepal, né? O mundo muçulmano, que hoje são desafios do Evangelho, enquanto o Evangelho não for vivido no meio deles. Vivido, testemunhado, para que as pessoas possam ver e querer também. Um dia eu vi uma pessoa cristã, e eu quis também ter a vida que ele tinha. Por isso eu aceitei o desafio, aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. O testemunho falou muito comigo, o amor pelo qual eu fui amado por aquela pessoa, me conquistou. Me conquistou. Nós temos que falar, mas o Evangelho é para ser vivido, testemunhado o amor de Deus. Somos igreja para isso. Todos os testemunhado e vivido em todas as áreas da vida humana. Não importa a área, seja que existe, seja no meio social, seja no meio político, seja no meio da comunicação, seja no meio econômico, administrativo, jurídico. O Evangelho precisa ser vivido pela igreja. Essa é a compreensão que precisamos ter. Hoje. Manifestar as virtudes de Deus. Vou repetir. Todas essas etapas do propósito de Deus. De nos alcançar, né, salvar, libertar. Libertação, transformação. Somos feitos filhos de Deus, individualmente. Somos família de Deus. E uma nação, ela é composta assim, de família, né, essa aglomeração. Nação do Senhor, povo de Deus. Com um propósito. Para anunciar a virtude, o poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Poder de Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso chamado. Nós somos igreja com esse objetivo. Que você possa compreender essa visão da sua igreja, de maneira resumida. Eu tentei definir aqui a visão da igreja Fonte da Vida. Da nossa igreja. Da nossa igreja. De não só pregar, mas também de viver, de alcançar, de amar, onde cada pessoa é muito importante, muito importante. E deixa Deus falar com você, deixa Deus te transformar, deixa Deus te usar, queridos, deixa Deus te levar, porque se nós fomos alcançados de alguém, é porque um dia alguém testemunhou para nós de Jesus. Algum dia alguém veio até mim. Algum dia veio até você a palavra da salvação. Algum dia, ou por um brasileiro, ou por um missionário, né? Ou por um brasileiro missionário também.
veio até você. Somos chamados com essa missão, amém, irmãos? E vamos, graças a Deus, Deus tem nos levado a tantos lugares, e somos ferramentas desse agir transformador de Deus, amém? Quero passar um pequeno vídeo com a mensagem do apóstolo dos 25 anos, 6 minutos de mensagem dele. Meus irmãos, esse vídeo é para falar um pouquinho só daquilo que é a Fonte da Vida nesses 25 anos. Primeiro, para mim, para a Bispa Rúbia, é um privilégio ser mordomo de Deus nesta obra. Obra que tem vários aspectos importantes, vários aspectos que a revelação do Reino de Deus nos deu e hoje funciona. A obra social é uma delas. A Casa Juvenil Vida Nova, ela permanece já há mais de 40 anos. Mais de 5.000 jovens foram recuperados. Isso aí é uma estimativa que fazemos e não é exata, pode ser muito mais ainda. 25.000 jovens foi tirado da rua e hoje está na sociedade. Essa obra continua e durante esses anos todos não tem um escândalo. E toda esta obra foi mantida pela oferta e o dízimo da Igreja Fonte da Vida. E através da obra social, Comunidade Juvenil Vida Nova, a Fundação Ministério Comunidade Cristã nasceu e hoje nós fazemos trabalho social em São Paulo, Rio, Brasília, em África, Estados Unidos. Eu me lembro quando começamos o Amor em Ação, poucas igrejas faziam o Amor em Ação. Hoje, a maioria das igrejas faz. Isto é uma bênção, é a contribuição nossa. Na área de comunicação, me lembro muito bem quando nós compramos a primeira rádio, a Rádio AM, Rádio Aliança, que permanece até hoje. Foi uma inovação, porque as igrejas não entravam nesta área naquela época, e nós entramos falando de Cristo, do amor de Jesus, falando de futebol, discutindo os problemas da sociedade. E na questão digital, nós saímos na frente. Nós levamos a Fonte FM a um patamar novo. Hoje ela é digital. Aí você diz, vocês andaram para trás deixando a convencional? Não, nós saltamos muito na frente. Hoje você pode ouvir a Fonte FM em qualquer lugar, no Japão, em qualquer lugar que você estiver, porque ela é digital. E eu me lembro também quando nós tomamos uma posição, toda a equipe, Deus falou conosco sobre ter um canal de televisão. Olha, foi uma luta, foi uma batalha, foi uma guerra. Isto chegou até ser uma sessão no Senado Federal. Esse tipo de matéria se define nas comissões, mas tinha tanta resistência que foi parte de uma sessão de votação no Senado Federal. Eu achei isso maravilhoso hoje, porque eu vejo que Deus pôs a mão e diante da população está gravado, as cenas estão lá no arquivo do Senado Federal. A Fonte TV nasceu através da Fundação Ministério Comunidade Cristã e hoje dá um salto, nós estamos em Brasília, estamos pelo satélite em todo o território brasileiro e fora do território brasileiro, sempre levando o Evangelho, a palavra de Deus aos corações. A Fonte da Vida tem vários departamentos que jovens, adolescentes, mas a área da música, ela é muito importante porque a área da música faz parte do nosso DNA. Desde a Fonte da Vida de adoração e agora com Pedras Vivas, e vem novidade aí na área da adoração, do louvor, né? Nós estamos aí contribuindo para que o reino de Deus cresça. Sem falar em casais, obras sociais e crianças, essa é a Fonte da Vida. A Fonte da Vida hoje está nos 6 continentes. Pela misericórdia, pela graça de Deus, nós estamos cumprindo a visão apostólica que é ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Tome posse dos 7 montes que dominam a sociedade que, por enquanto, está no colo do maligno, mas está sendo tirado. Entramos na área política, fizemos a história na área política, estamos fazendo e vamos continuar na educação, e entramos também na arte e vamos continuar. A fonte da vida é você, sou eu e, acima de tudo, é o Senhor Jesus em nós. Quero fazer um agradecimento a todos vocês, não como líder principal, porque não me considero, eu sou como você é. Quero agradecer desde a pessoa que limpa o salão da Fonte da Vida lá no Pará, no Acre, seja onde for, ao maior dizimista. Todos vocês são importantes nesse projeto. Muito obrigado por tudo, que Deus te abençoe. E para encerrar, eu queria chamar você para que eu e você, e eu farei isso, possamos dar a nossa oferta de gratidão. Eu tenho tanto que Deus colocou no meu coração, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao Senhor Jesus e a essa igreja. Que eu e você possamos reconhecer o que Deus fez em nós e possamos dar a Ele uma oferta de gratidão por ter nos dado esse privilégio de participar dessa igreja abençoada. Se um dia Jesus não voltar na nossa geração, na outra geração, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, mas um dia Ele vai voltar e a fonte da vida vai estar aqui. Talvez daqui 20, 30, 40, 100, 200 anos, ela vai estar aqui. Porque ela não é a igreja de um homem, ela não é a igreja de uma família, ela não é a igreja de uma associação de pessoas, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Traz e coloque no altar sua oferta de gratidão e Deus vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Aqui está o meu agradecimento e da Bispa Rúbia representando toda essa liderança. Obrigado por confiar em nós. Que Deus te abençoe.